Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo que fez o seu dever de casa e fez bem, vencendo a LDU, jogando bem, placar por 2-0, placar que foi até perfeito, tá? Já eu explico para vocês por que foi perfeito, melhor do que 3-4-0, é loucura falar isso, mas é verdade. E a gente vai falar aqui também sobre o Felipe Luiz, justificando a ausência do Pedro no time titular, e também comentaremos aqui o que temos de informação sobre essa escolha do Pedro para ser reserva e não titular, e o Bruno Henrique, mesmo jogando mal, sendo mantido na equipe titular. Tem também informação, sabe de quê? Uma bonita festa que o Flamengo está preparando para os torcedores que vão comparecer ao Super Mundial. Exame antidoping surpresa no Ninho. Isso me remete àquela história envolvendo o Gabigol. Informação que a gente acabou de receber e publicar nas outras redes sociais. Vamos explicar que exame antidoping é esse que está acontecendo lá no Ninho. Surpresa! E o Flamengo também vai ganhar dinheiro com o atacante Wendel e o zagueiro Natan. Como assim, Vene? Pois é. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande, ó, crescer cada vez mais. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Pedro, porque ontem, depois do jogo, Felipe Luiz, obviamente, foi questionado sobre a ausência do Pedro no time titular e ele explicou o seguinte: o Pedro está liberado para jogar e fez um grande jogo, mas não existe mágica. Jogar a cada 3 dias, estar no nível dos companheiros é outra história. O Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Estou desejando que o Pedro chegue na forma física ideal para jogar no modelo de jogo que peço. Para jogar dessa forma, preciso de todo mundo 100% e o Pedro não está 100% fisicamente. A gente nota, depende dele a cada dia treinar, a cada minuto aproveitar para poder estar no nível dos companheiros e ter mais minutos. Sei que ele é o melhor e assim que estiver no mesmo nível dos companheiros vai estar em campo. Todo mundo sabe da qualidade do Pedro. Fecha aspas para Felipe Luiz. Então ele deixa claro aqui, vamos lá. Algumas informações que eu tenho, tá? No dia a dia, o Pedro não desempenha tal como os demais companheiros. O Felipe Luiz é um cara que analisa muito treinamento. Vou te dar um exemplo, para você que está me assistindo aí. O Alacian, jogador que se destacou, depois ficou sumido na lista de relacionados. Por quê? Não estava desempenhando bem. Felipe Luiz tirou da lista de relacionados. Voltou a desempenhar bem no dia a dia do Flamengo? Voltou para a lista de relacionados. Tanto é que entrou na partida de ontem, inclusive. O Pedro, a mesma coisa. No dia a dia, não desempenha da mesma maneira que os demais companheiros. Mas isso é culpa do Pedro? Não, talvez por conta da lesão que ele teve, do tempo que ele ficou ausente. Ninguém sabe. E por conta disso, o Felipe Luiz entendeu que para o jogo contra a LDU seria melhor colocar outros jogadores para manter a intensidade mais alta. E eu concordo. Se o jogo exigia intensidade alta e o Pedro não está no mesmo nível dos demais companheiros nesse sentido, tudo bem, tudo certo. O meu questionamento a Felipe Luiz é: beleza, você não quer colocar o Pedro de centroavante? Por que coloca o Bruno Henrique? O Bruno Henrique vem mal há muito tempo. E a justificativa que o Bruno Henrique é intenso, beleza, ele pode ser intenso, mas ele está errando tudo. E o Juninho também é intenso. E o Juninho, ele não vai tão mal assim. Cara, intensidade é a principal virtude do Juninho. Ele é intenso pra caramba, ele preenche espaço pra caramba. Ele pode não ser goleador, tal como é o Pedro, pode não ser decisivo, como é o Bruno Henrique, não tem as características e as qualidades do Bruno Henrique, eu concordo. Mas o Bruno Henrique está muito mal, está errando tudo. Por que não coloca o Juninho? Seria o meu único questionamento, tá? Sobre o Pedro, eu acho que é isso, é o dia a dia. O campo fala, como diria o Tite, o bom Tite, teve uma passagem recente pelo Flamengo, o campo fala, e o campo está falando, Bruno Henrique não pode ser mais titular. O campo também está falando, Michael não pode ser titular. E agora eu entendo porque o Flamengo, agora não, já entendo há muito tempo, porque que o Flamengo vai em busca de atacantes de beiradas. Vocês agora entendem? O Flamengo, embora tenha muita quantidade de atacantes pela beirada, mas não tem qualidade. O Michael não tem qualidade, gente. O Michael é um atacante que não sabe finalizar. Ele preenche muito bem espaço, faz boas jogadas pela ponta esquerda, eu entendo isso tudo. Obriga o time adversário a fazer uma marcação diferente,
a marcação dupla do lado que ele atua, eu entendo isso tudo, mas ele não sabe finalizar. E ontem, ele ainda errou mais passes do que o normal, passes bobos, sobretudo no primeiro tempo. E o Cebolinha, quando entrou, fez a torcida do Flamengo sentir falta do Michael, que estava em campo. E o Bruno Henrique está mal, o Gonzalo Plata, enfim, está se machucando. O Luiz Araújo, para mim, foi um grande jogador e ele mostrou por que ele tem que ter mais minutagem, mais chances com o Felipe Luiz. Cara, o Flamengo finalizou 15 vezes ao gol. Dessas 15 vezes, 7 foram fora da área, algo que não acontece. E o Luiz Araújo finalizou 4 vezes fora da área. Ah, mas uma bola ele isolou. Beleza, mas pelo menos finalizou. Pelo menos tenta. E ele fez um gol e deu uma assistência. Foi importante. Galera, já ia esquecendo, olha essa bagunça na CBF. Vocês já sabem, Edinaldo foi afastado, informação que a gente publicou também nas outras redes sociais. E a CBF convocou novas eleições para o próximo domingo, dia 25 de maio, véspera da apresentação do Carlo Ancelotti. E outra, isso é informação, não vai mudar em nada a situação do Carlo Ancelotti. Ele continua sendo técnico, ele assinou o contrato com a seleção brasileira, deu o aval, tudo, sabendo da situação do Edinaldo. Eu acho que isso só mostra que o Edinaldo anunciou de maneira precoce o Carlo Ancelotti em forma de defesa, como se fosse um escudo, talvez a última cartada para que ele não fosse afastado, porque Deus e o mundo sabia que ele seria afastado. Eu sabia, eu estava esperando isso desde segunda-feira. Me falaram que ia acontecer segunda ou terça, acabou acontecendo quinta-feira. Então, se eu sabia, o Edinaldo, obviamente, sabia também. Ó, galera, Flamengo anunciou Casa Flamengo para o Mundial de Clubes da FIFA. Torcida rubro-negra presente nos Estados Unidos terá experiência exclusiva e programação especial durante a competição. A participação do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA, que será disputado nos Estados Unidos em junho, vai muito além das 4 linhas. O clube apresentará uma estratégia abrangente de presença institucional, internacionalização da marca e engajamento com a torcida por meio de uma série de iniciativas. Vem aí a Casa Flamengo, a resenha rubro-negra e os encontros promovidos pelas embaixadas rubro-negras. Maneiro demais, cara. Parabéns ao Flamengo pela iniciativa. Acho que isso é internacionalizar a marca. Quem quiser mais informações, tem tudo lá no site do Flamengo. Fica a dica aí para vocês. Galera, exame antidoping surpresa no Flamengo. Isso me recorda aquela situação envolvendo o Gabigol, que ele se recusou a urinar. Vocês sabem muito bem disso. Acabou sendo punido, foi para o CAIS, enfim, uma história longa. E aconteceu nessa tarde. Nesse momento, enquanto a gente grava o vídeo, o Flamengo está recebendo de maneira surpresa representantes de uma empresa terceirizada da CBF para realizar exames antidoping em alguns atletas. Os funcionários estão no Ninho do Urubu e eles estão selecionando. A ideia é selecionar pelo menos 5 jogadores. E esses 5 jogadores terão que cumprir todo o processo, como o Gabigol teria que cumprir e não cumpriu na ocasião que ele era jogador do Flamengo, e outros jogadores naquele dia cumpriram normalmente e o Gabigol não, e acabou dando no que deu. Agora, o Flamengo está lá à disposição, todos os jogadores vão fazer, essa é a informação que eu tenho, não tem nenhum risco de ninguém se recusar a fazer, muito pelo contrário, pelo menos é a informação que foi me passada com exclusividade aqui no canal Vene Casagrande. Para finalizar, galera, o Flamengo vai receber aí uma graninha envolvendo o Wendel, atacante cria do Flamengo, vendido ao Porto, na verdade o Flamengo vendeu ao Leixões, e aí o Leixões vendeu ao Porto, Porto emprestou para o Santos, vocês vão se recordar, aí o Santos devolveu, o Porto emprestou para o Santa Clara de Portugal, e o Santa Clara vai exercer a opção de compra junto ao Porto de 2 milhões de euros, por 100% dos direitos econômicos. Os direitos econômicos do Wendel estão divididos assim, 70% do Porto, 30% do Leixões. Mas o Flamengo, por contrato, tem direito a 20% dos 30% que o Leixões vai receber. E eu fiz a conta, isso dá 120 mil euros, cerca de 750 mil reais na cotação de hoje. Outro jogador que vai render uma grana ao Flamengo é o zagueiro Natan, lembra dele? Foi negociado com o Red Bull Bragantino, depois vendido ao Napoli da Itália. Ele está emprestado ao Betis e o Betis vai comprar junto ao Napoli por 10 milhões de euros. E o Flamengo tem direito ao mecanismo de solidariedade da FIFA de 1,77% do valor. Ou seja, 1,77% de 10 milhões de euros dá 177 mil euros, cerca de 1 milhão e 100 mil reais. Querendo ou não, gente, o Flamengo vai ganhar aí quase 2 milhões de reais
em negociações que nem esperava. Ah, 2 milhões de reais faz o quê? Pô, paga o salário de muita gente hoje dentro do Flamengo, eu tenho certeza disso. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo para vocês, forte abraço. Fui!